Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui com vocês para que a gente tenha um momento de meditação da palavra de Deus, compartilhar, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, tá? Deus vai falar com você, eu creio, através dessa palavra. Antes de ler o texto, eu gostaria de orar com você. Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, é muito bom estar junto com os meus irmãos, é muito bom compartilhar da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar tão somente aquilo que Tu queres, Pai, porque nós estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, um texto muito conhecido, a partir do verso 35, aonde Jesus acalma uma tempestade. E eu creio que é uma palavra profética para esses dias, para a minha vida, para a tua vida. Se você puder acompanhar, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Será que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amados, é uma palavra muito conhecida, mas que sempre traz um direcionamento de Deus para nós. Nós vivemos tempos muito difíceis, mas uma coisa nós podemos concordar, que Jesus está presente no nosso barco. Meu amado, eu quero já declarar sobre a tua vida que Jesus está no teu barco. Os discípulos, eles estavam vivendo uma situação que eu posso dizer que eles estavam no olho da tempestade. Porque as tempestades da vida, elas simplesmente vêm. Elas não mandam recado, elas não mandam e-mail, não mandam WhatsApp dizendo: estou chegando ou vou chegar tal dia. De repente, as circunstâncias, elas vêm sobre nós. E os discípulos passaram momentos muito difíceis, né? E o texto, ele fala sobre a presença de Jesus na tempestade. A presença de Jesus no barco com os seus discípulos. Então eu vou destacar algumas coisas muito interessantes, né? Mas o primeiro versículo que a gente leu: naquele dia, sendo já tarde, versículo 35, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Amados, Jesus em que os impulsionou. O convite foi feito por Jesus: passemos para outra margem. Você vai observar que Jesus estava com eles o tempo todo. Jesus também estava no barco. Meu amado, eu tenho certeza, se você está sendo guiado por Deus, você pode estar no meio de uma tempestade,
Existe uma palavra já liberada sobre a tua vida, o próprio Jesus que disse, passemos para outra margem. Irmão, se Jesus disse, pode tomar posse, você vai chegar do outro lado, amém? Mas a gente observa aqui, primeiro, que a tempestade, essa tempestade, ela veio no caminho da obediência. E muitas das tempestades que nós enfrentamos, elas vêm no caminho da obediência. Porque, primeiro, essa viagem foi realizada por ordem de Jesus. Eles não estavam fazendo nada da vontade deles. Eles não simplesmente pensaram, vamos ir para lá ou vamos ir para cá. Eles estavam seguindo a ordem de Jesus. E a tempestade veio. Irmãos, isso faz com que a tempestade ela seja muito difícil de ser compreendida. Você pode estar no meio de uma tempestade, você está olhando e está dizendo assim, mas meu Deus, eu estou obedecendo, eu sou fiel a Ti, né? Eu tenho compromisso contigo, eu trabalho, na Tua casa, mas o porquê dessa tempestade? Irmãos, a tempestade na vida dos discípulos foi uma tempestade em que eles estavam no caminho da obediência. O fato de nós estarmos obedecendo a Deus não significa que nós não vamos passar por tempestade, mas nós podemos ter a certeza que Jesus está no barco. Mas a tempestade aqui na vida desses homens foi uma tempestade muito grande. Foi uma tempestade furiosa. Os discípulos, eles já haviam enfrentado muitas tempestades. Aqueles que trabalhavam com barco eram pescadores. Mas essa tempestade causou medo, espanto. A gente pode comparar o momento que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, não só em Santa Cruz, mas o mundo inteiro está desesperado, está com medo por conta de uma pandemia, uma doença, um vírus que está assolando o mundo. Isso está causando pavor, né? Às vezes a tempestade elas vêm da obediência, irmãos, e essas tempestades elas são mais difíceis de nós compreendermos. Os discípulos ficaram desesperados, irmãos, só que Jesus estava com eles. Meu amado, Jesus está no teu barco. Acalma o teu coração, porque essa tempestade vai passar e você vai chegar do outro lado. Amém? Eu quero separar mais uma coisa, que primeiro, né, a tempestade ela veio no caminho da obediência. Segundo, a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não está nem aí para nós. Muitas vezes parece que Jesus não está se importando com o nosso problema. Eu acredito que você já pensou isso muitas vezes. Ou quantas vezes você levantou as suas mãos e falou assim, Senhor, até quando? Senhor, será que Tu não está vendo o que eu estou vivendo? Irmão, Jesus estava dormindo. E os discípulos vão lá desesperados, Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, a gente faz isso o tempo todo. A gente acha que, será que Deus não está me vendo? Será que Jesus não vai operar um milagre? Até quando eu vou passar por essa situação? O grito dos discípulos aqui, irmãos, né, implica um sentimento de ressentimento pela aparente indiferença de Jesus com relação à situação deles. Eles gritam, Mestre, será que Tu não te importa que pereçamos? Existe aqui, irmãos, o texto, um contraste muito claro entre o pânico dos discípulos e a paz de Jesus. O mesmo Jesus que falou para mim e para você, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Meu amado, que todo o pânico, o desespero desses últimos dias possam cair por terra da tua vida e que a paz que excede todo o entendimento ela venha sobre você nesta hora, em nome de Jesus, porque Jesus está no teu barco. A gente observa na Bíblia, irmãos, que vários personagens
no momento do desespero, eles gritaram. Você vai ver que Gideão, ele grita assim, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Você pode estar num momento de grito, amado, mas não esqueça que Jesus garantiu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma outra coisa que eu vejo aqui é que a tempestade revela o inimigo real, né? A tempestade expôs a fraqueza daqueles discípulos. Irmãos, nós não somos super crentes. Nós somos de carne e osso, temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Os discípulos aqui ficou claro, medo e falta de fé. Mas uma coisa eu aprendo na palavra de Deus, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento da tua maior fraqueza, eu quero declarar que o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Mas uma coisa aqui, irmãos, os discípulos demonstraram claramente falta de fé. Irmãos, falta de fé é para ser temido mais do que qualquer tempestade. Porque se você, se eu, se nós não tivermos fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Irmãos, o problema que Jesus enfrentou, o maior problema não foi acalmar a tempestade, né, no mar, mas a tempestade dentro do coração dos discípulos. E isso nos leva a não acreditar no poder de Deus. Irmão, nós temos aprendido que eu posso perder tudo, mas se eu não perder a minha fé, eu não perdi nada. Porque a fé é a certeza, irmãos, do Deus que eu sirvo, é a convicção, mesmo diante de qualquer coisa, eu não desisto, eu não paro, irmãos. E eu quero separar mais uma coisa, porque a tempestade, ela nos leva até Jesus. A tempestade nos leva a buscar a Deus, irmãos. Nunca se buscou tanto a Deus como nos dias atuais. Nunca se orou tanto, nunca se clamou tanto, nunca se adorou tanto. Aqui, né, haviam pescadores que conheciam, dominavam bem, irmãos. Mas essa tempestade, eles pediram ajuda. Eu creio que Deus está falando com alguém que precisa pedir ajuda, precisa buscar mais ao Senhor. Porque se você orar como você nunca orou na tua vida, você vai viver milagre como você nunca viveu na tua história. E finalizando, eu quero dizer que a tempestade revela algo sobre Jesus. Porque no final de tudo, os discípulos falaram assim: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram impactados pelo tamanho do milagre. Meu amado, eu sei que você conhece a Deus, você conhece Jesus. Mas eu quero declarar que o nível de milagre que está chegando sobre a tua vida, você vai ficar impactado e você vai dizer: meu Deus, quem é esse? Tem uma frase de um Agostinho, que é um pai da fé. Ele disse assim: teme a Deus e você não precisa temer a mais nada. Porque se eu tenho a Deus na minha vida, eu tenho tudo. Porque Ele é força, Ele é refúgio, Ele é socorro bem presente. Se você está enfrentando uma tempestade, confia que Jesus está no controle, Ele está no teu barco. Eu quero dizer uma coisa: o teu barco não vai virar. Essa tempestade não vai acabar com você. Eu quero orar nesse momento com você, com a tua família. Eu não sei qual o nível da tempestade que está vindo sobre você, mas eu tenho uma certeza que Jesus, ele falou o seguinte: eu estarei com vocês, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, Jesus está com você. Oremos nesse instante. Pai, eu oro por cada um que está
nos ouvindo nesse momento, eu quero declarar, ó Deus, que toda tempestade, Pai amado, que está assolando o nosso barco, assolando a nossa vida, assim como os discípulos ficaram maravilhados e declararam: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Nós vamos declarar assim, Pai, pela fé, porque o milagre de Deus na nossa vida, Pai, é uma realidade. Que o vento possa se acalmar e se aquietar a tempestade, que chegue o milagre que você precisa, seja curado, que haja prosperidade na tua vida, na tua casa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.